Olá, tudo bem? Me chamo Vitor Ribeiro, sou pastor e congrego na Primeira Igreja Batista em Realengo. Quero desejar a todos vocês que sejam bem-vindos ao nosso estudo do hebraico bíblico. Nós estaremos estudando aí no primeiro período do hebraico bíblico. O hebraico é dividido em duas partes, hebraico 1 e hebraico 2. No hebraico 1, nós veremos aí algumas questões, acerca de alfabeto, maçoréticos. São matérias, e uma ferramenta essencial para o estudo do Antigo Testamento. Aqui está minha família, tá? Minha esposa, minha filha, Manuela, João Vitor, meu filho, minha esposa Flávia, inclusive é professora também no IETEC, de Antigo Testamento. Eu queria sugerir a vocês que participarão, destas aulas online, que vocês, quem puder, comprar, essa Bíblia hebraica, a Bíblia Esturtigatensia. Esta Bíblia, nós não estaremos usando ela de início, nós estaremos usando ela, né, futuramente, quando houver a exegese, após o hebraico 2. Mas quem já quiser adiantando e ter a Bíblia hebraica, até mesmo para poder ir praticando a leitura, do que vamos aprender aqui nessas aulas. Temos aqui o léxico também. Esse léxico você encontra em qualquer livraria. Ele vai ser de muita importância para o nosso estudo do hebraico, visto que você terá que traduzir algumas frases, algumas palavras que eu estarei passando para vocês. Nós temos aí o alfabeto hebraico, nós estaremos estudando neste hebraico 1. O alfabeto hebraico ele é composto por 22 letras, tá? Sendo que dessas 22 letras nós temos mais 5 letras finais e 4 variações. Essas letras finais nós chamamos elas de sofite. São letras que são usadas somente no final de palavras. Nós estaremos estudando isso no decorrer desse hebraico 1. Tá? Eu queria dizer a vocês que o meu intuito, o desejo do meu coração é que você viaje comigo nesta matéria maravilhosa. Aos olhos de muitas pessoas parece ser uma matéria difícil, para muitos uma matéria que nem haveria necessidade de ter, mas para mim é uma matéria muito importante, uma ferramenta extraordinária para que você possa traduzir o texto original do Antigo Testamento. É uma matéria que vai te dar um suporte magnífico. Vai fazer com que você entenda claramente aquilo que Deus realmente queria dizer ao povo judeu ali no Antigo Testamento. Então, aí está aí o alfabeto hebraico, para que vocês vejam. O alfabeto hebraico ele é formado por estas consoantes. Tá? Essas consoantes aí são consoantes quadráticas, ou seja, são consoantes, são letras que vocês estarão desenhando. No hebraico bíblico, nós não temos vogais, não existem vogais, e a pronúncia correta ela era baseada na transmissão oral. Então, assim, se você que vai estudar conosco esse hebraico bíblico, é interessante que você decore as letras que nós estaremos passando no decorrer do estudo, para que você possa ter um entendimento melhor de como você vai ler. Por exemplo, você vai ler o hebraico, eu vou te ajudar a ler o hebraico, a traduzir, vou te ensinar os artigos, preposições, conjunções, são tantas coisas interessantes. Vamos também ver alguns textos bíblicos para que vocês vejam a importância do hebraico na nossa vida, no cotidiano cristão. Queria que você também entendesse que no hebraico bíblico existem os maçoréticos. Após a diáspora decorrente do domínio romano, o idioma hebraico entrou em declínio como língua falada. Então, entre os séculos 5 e 10 depois de Cristo, um grupo de sábios conhecidos como os maçoretas
criaram os sinais diacríticos, ou sinais vocálicos, chamando assim de sinais massoréticos, com a finalidade de conservar a pronúncia aproximada das palavras, resgatando assim o idioma. Então, hoje nós lemos o texto bíblico em hebraico com esses sinais vocálicos. Esses sinais vocálicos, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aí, esses tracinhos, eles vão nos ajudar muito na leitura do hebraico bíblico. Por quê? Porque eles vão representar a nossa vogal. Tá bom? Nós vamos ver isso no decorrer da matéria. Estamos aqui apenas dando uma introdução de como será o nosso estudo, de como será a matéria, para que você também se prepare para viajar comigo no estudo do hebraico. Olha, eu confesso a você, e eu tenho um desejo imenso de fazer com que você se apaixone pelo hebraico, assim como um dia eu me apaixonei pelo hebraico. É uma matéria muito linda, é uma matéria onde você vai poder descobrir coisas extraordinárias acerca do Antigo Testamento. E, como eu falei, né, nós temos o alfabeto, que são aquelas letras que nós vimos lá atrás, né, essas letras aí, e temos esses pontinhos embaixo das letras. Né? Geralmente ela fica aí o Aleph, né? Nós vamos ver lá que o Aleph é uma letra sem som, não tem som. Então, ali, apenas nesta introdução, para que você possa ver o que nós estaremos estudando. O hebraico, meus queridos, ele é escrito da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. E não existe letra maiúscula e nem minúscula. Interessante, não é verdade? Aí você pode pensar assim: poxa, pastor Vitor, é muito difícil. Mas não é, gente. O hebraico, ele é mais fácil do que o grego, do que o inglês, do que o espanhol. Ah, mas só que o hebraico não tem letras portuguesas, como tem letras portuguesas que nós usamos no inglês, que nós usamos no espanhol, que nós usamos no grego. Não tem, realmente. São letras desenhadas. Por isso que fica fácil se você se dedicar, se você realmente tiver interesse em aprender o hebraico, você vai pegar essas letras, vai decorar essas letras. Eu garanto a você que você decorando estas letras, e os maçoréticos, rapidamente você estará lendo, rapidamente você estará traduzindo, e rapidamente você estará, né, futuramente, claro, depois do Hebraico 2, fazendo uma exegese, e aí na exegese você vai descobrir o quão maravilhoso é o hebraico. É claro, queridos, que eu estarei trabalhando alguns textos com vocês para que vocês vejam a importância do hebraico. Como nós falamos ali atrás, não existe letra maiúscula e nem minúscula. As letras impressas à Bíblia hebraica são as do tipo de imprensa, denominadas, né, letras quadráticas. Quanto à sua estrutura, o hebraico é basicamente uma língua triconsonantal, isto é, a maior parte dos seus radicais e raízes é composta por três consoantes. Queria que você entendesse que, e nós vamos ver isso lá na frente, o hebraico, a palavra, ela só passa a ser uma palavra plena quando tem três consoantes, tá bom? Quando tem três consoantes. Nós vamos ver depois algumas palavrinhas que se tornam plenas quando tem as três consoantes. Até porque o maçorético, ele não conta como letra. O maçorético, ele é apenas sinais, tá? Então, nós temos as consoantes e os maçoréticos. Os maçoréticos, eles não contam como letras, não contam numa soma, como nós fizemos lá, que são 22 consoantes, tal. Ele não vai contar como letra. Eles são apenas sinais que vão nos ajudar a ler o hebraico. Estes sinais estarão representando as nossas vogais
de hoje, tá bom? Vamos mais à frente um pouquinho. São 3 línguas bíblicas. O hebraico, no qual foram escritos todos os livros, né, protocanônicos do Antigo Testamento. Temos o aramaico, que é uma língua vizinha do hebraico, na qual foram redigidos trechos dos livros protocanônicos do Antigo Testamento, como Esdras 4, de 8 a 6 e 18, Esdras 7, de 12 a 26, Daniel 2, de 4 a 7, Daniel 28, uma frase em Jeremias 10, versículo 11, e 2 palavras em Gênesis 31, 47. Além disso, também o original de Mateus, hoje perdido. O grego em que foram redigidos os livros do Novo Testamento, de Mateus, temos uma tradução grega antiga. Além disso, livros e fragmentos deuterocanônicos do Antigo Testamento, cujos originais se perderam, encontram-se em tradução grega. Então, nós vemos aí que nós temos 3 línguas bíblicas: hebraico, aramaico e grego. Tá bom? Então, nós vamos estudar o hebraico e, em algumas situações, nós vamos ver o aramaico. Vamos mais à frente um pouquinho. As línguas originais bíblicas. O conhecimento destas línguas por parte dos estudiosos é de grande importância, pois cada qual tem o seu gênero e suas particularidades, e o bom tradutor deve saber reconhecer. Vejamos aqui algumas peculiaridades das línguas bíblicas. O aramaico, muito semelhante ao hebraico, tornou-se língua internacional, adotada pelo povo judeu a partir do século V depois de Cristo. Foi a língua falada por Jesus Cristo. Fantástico, né? O hebraico, ele foi a língua falada por Jesus Cristo. O grego era uma língua de um povo inteligente. Na Bíblia, aparece impregnado dos semitismos, vocábulos e construções hebraicas e aramaicas, pois foi utilizado por escritores hebreus. Então, vocês vejam, né, o quão rica é a matéria que nós estaremos estudando neste primeiro período, neste Hebraico 1. Bom, nós vamos começar aí dando uma olhadinha nas consoantes. Nós temos aí, em primeiro lugar, o Aleph, o Beit, que está em segundo, com a letrinha vermelha. Se você vê aí na sua telinha, nós colocamos aí o nome da letra e que tipo de som ela representa, para que possa facilitar. Ou seja, se você tiver, né, a facilidade de decorar aí o Aleph, que é uma letra sem som, o Aleph não tem som, ele passa a ter som quando é colocado o maçorético. Nós vamos ver o maçorético logo, né, na próxima aula, onde nós estaremos falando um pouco do maçorético. Mas nós temos o Aleph, que representa uma letra sem som, temos o Beit, que representa o B. Logo depois do Beit, você vai ver o Veit, que representa o V. Eu não sei se você parou para analisar, se você parou para pensar que o Beit e o Veit são a mesma letra. O que diferencia eles? É um pontinho que tem no meio do Beit. Então, aquele pontinho, ele nos diz que aquilo dali é um B, Beit. Então, nós temos Beit e Veit. Do lado deles, nós temos o Gimel. Depois vem o Dalet, depois vem o Re e depois o Vav. Você vê que abaixo das letras tem o nome delas e acima o som que elas representam. O Beit representa o B, o Veit representa o V,
O Gimel representa o G, né? De Ga, Ge, Gi, Gogu. O Dalet representa o D. O Re representa o H. O Vav representa o V. Aí, embaixo, nós temos o Zain, que representa o Z. Nós temos o Het, que também representa o H. E ele também representa som de dois R's, tá? Também representa o som de dois R's. Quando nós começarmos a trabalhar palavrinhas, nós vamos mostrar para você, né, aonde que essas letras entram. Nós temos aí o TET, que representa o T, temos o IOD, que representa o I, né, ou Y, temos o CAF, que representa o K, temos o CHAF, que representa o CHAF, que representa o K também, tá? Que é o CHAF, CAF, RAF. Né? Então, assim, nós vamos trabalhar essas questões no texto, aonde você vai poder analisar todos eles, tá? Vai poder entender o som de cada letrinha, vai poder entender o porquê de várias letras iguais. Você vai ver que lá na frente vai ter um outro V, você vai ver que lá na frente vai ter um outro R, né? Então, logo aqui de início, nós temos o Re, temos o Het, né? O Re, geralmente, ele é usado para poder... O Re é esse de cima, tá? É aquele que fica logo após o Dalet. Ele é usado, geralmente, para artigo e para final de palavra, tá? Ele é usado para artigo e para final de palavra. Nós temos aí também o RET, que é usado como RR. Então, assim, você olhando de início, como é a primeira aula, você pode sentir um pouco de dificuldade. Mas se você decorar, você vai ter facilidade de poder identificar as letras e você pode até começar a fazer um teste em casa. Já que você tem aí as letras em hebraico, você pode tentar escrever o seu nome com essas letras. Por exemplo, eu quero chamar uma pessoa de Beto. É claro e evidente que vocês vão fazer isso quando tiver o maçorético. Tá? Eu passando o maçorético para vocês, vocês vão poder escrever na sua casa, treinar lá o seu nome. Beto, aí você vai usar o Beit, né? Aí você olha aí, ó, onde está o T aí. Você vai usar o Tet, entendeu? Beit, Tet, ou seja, você vai usar apenas duas consoantes. E aí você vai entrar depois com o maçorético e o maçorético O embaixo dessas duas letrinhas, embaixo dessas duas consoantes para o nome de Beto. Tá? Quando vocês aprenderem o maçorético, vocês vão entender claramente o que eu estou querendo dizer. Voltando aí para o alfabeto, nós temos aí o iode, como falei, temos o CAF, o CHAF, e temos um outro aí que é o mesmo CAF ou CHAF, que é o azul claro, que é o SOFIT. Essa letra aí, ela só é usada em final de palavra. Você nunca verá essa letra começando uma palavrinha no hebraico. Fazendo uma lembrança para vocês, no hebraico bíblico, existem os maçoréticos. Já no hebraico moderno, não existe maçoréticos. As palavras são lidas sem maçoréticos. Por quê? Porque os maçoréticos estão na mente deles. Então, eles conseguem, porque é a língua original deles, eles conseguem ler tranquilamente e falar tranquilamente sem usar o maçorético. Indo mais à frente um pouquinho, nós vamos dar continuidade aí às consoantes. Nós temos ali o Lamed. O Lamed, ele representa a letra L. Logo depois dele, nós temos o Men. Parece um S, né? Minúsculo, mas é um Men. É um sinal de consoante que representa a letra M.
Eu não sei se você também parou para pensar que o hebraico, o nome das letras, eles facilitam a gente um pouco. Por quê? Porque começam geralmente com a letra dela mesmo, né? O lamed, ó, representa a letra L, começa com L. O men representa a letra M. Mas nós temos um outro men aí, que é o men final, ou seja, a gente chama de men sofit, esse quadradinho aí. Esse men aí também só é usado em final de palavra. Nós vamos ver no decorrer da matéria. Depois do men, nós temos o num. Num, que representa a letra N. E aí nós temos o num novamente, que é o num sofit, o num final, que também é usado no final de palavra. Nós temos aí o summer, que representa o S. Temos o Ain, que assim como o Aleph, não tem som nenhum. Ele só passa a ter som quando ele é acrescido ou quando nós acrescentamos o maçorético embaixo dele, tanto do Ai quanto do Aleph. Nós temos aí o P e o F. Olha só, observem novamente. Duas letrinhas iguais. A primeira, que é vermelhinha, é o P. Ele representa a letra P. Ele tem um pontinho no meio. Já o segundo é o F, que representa a letra F, e não tem pontinho nenhum. E aí nós temos aí um outro F, que é o F sofit, o F final, que só é usado em final de palavra. Temos logo depois dele o Tissad. Tissad, ele representa o TS. E temos o Tissad Kofit, Tissad Sofit. O Tissad Sofit, o Tissad final, ele também só é usado em final de palavra. Interessante, né? Nós temos aí o Kof, temos logo depois do Kof o Reish, que tem som de R, temos o Sim e o Shin. Olha, o Sim representa o S e o Shin CH. Se você observar, há uma diferença. O Sim, o pontinho dele está na última perninha. Já o Shin, o pontinho dele, está na primeira perninha. São esses detalhes que nós precisamos prestar atenção. E temos o TAV, que também é o T. Queridos, voltando, nós temos aí essas consoantes, tá? De Aleph a Tav, que se você decorar, que se você prestar bastante atenção, você vai conseguir com tranquilidade, já no próximo vídeo, na próxima aula, fazer e formar palavras. Eu vou passar aqui do alfabeto, né, e vou mostrar para vocês algumas letrinhas, né, do nosso próprio alfabeto. Aí nós temos aí o Aleph, tá vendo aí? Como é que se escreve o Aleph? O Beit. Aí lá, ó, do lado do... Deixa eu voltar aqui para você. Ó, Aleph e Beit. Lembre-se que o Beit, né? O Aleph é onde está aquele mocinho ali segurando. O Beit é o que tem um pontinho no meio. Lembre-se que esse Beit, ele tem som também de V, de Veit, tá bom? Indo adiante, nós temos o Gimel. Ó, Dalet e Gimel. O Dalet tem som de D e o Gimel tem som de G. Gagegigogu. Olha, se você quiser, você pode em casa desenhar essas letras, ó. Vai ficar no seu vídeo aí. Você vai pausando o vídeo e vai desenhando as letrinhas para que você possa aprender, para que você possa treinar. Gente, matéria nenhuma você aprende sem prática, tá? O hebraico, ele é fácil. Vocês vão entender o porquê dele é fácil
quando nós começarmos a entrar em artigos, entrar em plural, essas coisas todas. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas nada vai se tornar fácil se você não praticar em casa, se você não pegar o alfabeto e estudar o alfabeto. Eu não sei se você percebeu, lá no início do meu vídeo, deixa eu voltar aqui, ó. Lá no início do meu vídeo, tem aí, ó, professor Vitor, e no final dele vai estar disponibilizado para você o meu telefone de WhatsApp, aonde você vai poder tirar dúvidas, aonde você vai poder, né, conversar comigo, procurar saber alguma coisa do hebraico que você não tenha entendido, e eu estarei à sua disposição, tá? Então aí nós temos o Aleph, o Beit, temos o Dalet, o Gimel, olha aí, ó, o Vav, o Rei, tá vendo o formato deles? Para que vocês possam praticar em casa. Aí o chat. Esse chat aí é o mesmo TET. Chat hatch. Chat hatch. Ele tem som de RR também. Tem o Zain, que tem som de Z. Tá vendo? Tudo aquilo que a gente viu lá atrás, eu estou disponibilizando para você aí, ele separadamente, para que você possa treinar em casa e desenhar essas letrinhas. Olha, gente, eu sei que parece chato o hebraico, mas não é não. É muito legal, é muito bacana. Se você estiver interessado em viajar comigo aí nessa matéria, né, prometo a vocês que vocês vão gostar bastante. Nós vamos fazer uma aula bastante dinâmica. Vai ter aula em que nós estaremos usando quadro para que vocês possam ver, né, algumas palavras que nós vamos trabalhar. Olha aí, nós temos aí o CAF aí, ó, o chaf e o chaf final, os três juntos aí. Aí embaixo está dizendo aí a característica de cada uma delas, né? Ao lamed aí, ó, que representa o L. Nós temos aí o men, e do lado dele, ó, o quadradinho, ó, men final, que a gente chama de sofite. Logo depois tem o num, olha lá, num final, que a gente chama de num sofite. É bastante interessante, gente. Olha aí o summer. O summer, que representa o S. O Ain, que é uma letra sem som. Né? Estamos aqui recapitulando o que a gente viu ali atrás do alfabeto. Temos o Tsad e o Tsad Sofite. Né? Como falei, os sofites são usados apenas em final de palavras. Temos o P, o F e o F sinal, final, que é o F sofite. Temos aí o COF e o Reich. Olha aí que legal. Para você poder em casa decorar. Estou deixando bastante tempo aí na telinha para que você possa ver e memorizar essas letras. Quem realmente estiver interessado, tiver a fim de aprender, olha, eu garanto a vocês, vocês vão gostar bastante, vão aprender bastante comigo, né? E no decorrer da caminhada aí, com as pesquisas que vocês vão fazer, que nós vamos, eu sei que uma aula online não é a mesma coisa que uma aula presencial, onde você vai poder tirar suas dúvidas ali na hora, onde você vai poder tirar suas dúvidas, né? E sair dali de uma sala de aula sem nenhuma dúvida. Olha, eu sei que a aula online ela se torna um pouco dificultosa porque você não está presente ali aprendendo. Mas, como eu falei para vocês, o meu WhatsApp estará à disposição de vocês. Tá? Se você quiser gravar aí agora, eu vou até falar para você o número logo. Grava aí o número do meu WhatsApp. 21 98247 9054. 21 98247 9054. Coloca aí, Pastor Vitor, professor de hebraico. Você pode ligar para mim, você pode mandar zap, e aí nós vamos aí interagir, vamos bater um papo.
você vai tirar a sua dúvida e eu estarei aqui, dentro do possível, tirando as suas dúvidas, né, que sejam concernentes à matéria do hebraico. Eu espero que vocês estejam gostando desse início de aula, né, desse início de hebraico. Parece ser algo maçante, mas não é. E eu vou estar, logo após que eu passar para vocês os maçoréticos, eu estarei trabalhando com vocês algumas palavras e mostrando a vocês alguns textos bíblicos para que vocês possam entender, né, o que eu quero dizer acerca de como o hebraico mudou a minha concepção em relação ao Antigo Testamento. Eu era uma pessoa que só gostava de pregar Novo Testamento. Mas quando eu conheci o hebraico e vi realmente, né, o que o texto queria dizer, eu comecei a me apaixonar de tal forma que eu hoje gosto muito de usar o Antigo Testamento para minhas pregações, claro e evidente, e eu prego o Novo Testamento também. A Bíblia toda é importante, mas creio que cada um de nós tem o seu método, né? Eu gosto muito do Antigo Testamento, prego no Novo, mas o Antigo Testamento é muito gostoso de se trabalhar. E eu sei que muitas pessoas têm dúvidas acerca de coisas que leem no Antigo Testamento, né? São dúvidas que precisam ser tiradas e nós vamos dar para vocês esta ferramenta para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas do Antigo Testamento. Olha aí, os sinais maçoréticos. O hebraico era escrito somente com as consoantes, sem vogais, até o século VIII depois de Cristo. Isso quer dizer que o leitor devia mentalmente acrescentar os sons vocálicos às consoantes. É o que eu falei para vocês. Hoje, no hebraico moderno, as pessoas, né, o leitor, né, o judeu, a pessoa que fala, eles têm mentalmente o som vocálico nas suas mentes, o som dos maçoréticos nas suas mentes. Então, a escola de rabinos judeus, né, e nós falamos dos maçoretas, nos anos 700 depois de Cristo, instituiu sons vocálicos ao texto hebraico bíblico, ou seja, nós só vamos ver maçorético no hebraico bíblico. Quero que vocês entendam que vocês vão aprender hebraico bíblico para usar a Bíblia. São textos da Bíblia. Nós não vamos ensinar vocês conversação. Porque tem pessoas que confundem. Tem pessoas que acham que fazendo o hebraico bíblico, ele vai conversar com o judeu tranquilamente. Você até entende algumas coisas que ele fala, mas você não vai aprender comigo conversação. Você vai aprender comigo a pesquisar texto bíblico. Você vai aprender comigo a ler o hebraico bíblico, a estudar a Bíblia usando a ferramenta do hebraico bíblico, uma ferramenta poderosa. Esses sons vocálicos são pontinhos e tracinhos colocados abaixo, acima ou ao lado das consoantes, para facilitar o aprendizado das nossas gerações. São também chamados de acentos diacríticos. Olha aí. Nós temos aí, vamos usar o Aleph, porque o Aleph, o Aleph, como ele é sem som, eu vou poder mostrar para vocês, o som de cada letra, né, de cada maçorético, com o som deles próprio, para que vocês entendam o que eu quero lhe dizer. Então, vamos lá. O Aleph tem aí embaixo, ó, vogais curtas. Vogais curtas. Nós temos um tracinho embaixo do Aleph.
em cima ele significa a letrinha A. Nós temos 3 pontinhos, que significa a letra E, com acento. Nós temos, logo depois dos 3 pontinhos, um pontinho, que significa o I. Tá bom? Significa o I. E nós temos também um tracinho, um Tzinho, né? Um Tzinho, que significa o O, e 3 pontinhos abaixo do Aleph, que significa o U. Então, nós temos aí A, E, I, O, U, usando os maçoréticos. São as vogais curtas. Nas vogais longas, nós temos o Aleph, que é sem som, ele não tem som. Temos o Aleph com o Tzinho embaixo, que significa o A. Ah, pastor Vitor, e agora? Lá em cima, na vogal curta, eu tenho o O, que também é um Tzinho. E agora, lá na vogal longa, eu tenho o A, que também é um Tzinho. Eles são iguais. O que eu vou fazer? Então, na hora que você for traduzir, e nós vamos traduzir respeitando o nosso português. Porque o hebraico, gente, ele é uma coisa assim fantástica. O artigo, ele é agarrado na palavra. Por exemplo, eu quando quero falar assim, ô pai, eu vou colocar o quê? O pai, não é isso? No hebraico, eu vou colocar Raav, é agarrado. O artigo ele fica junto com a palavra. Adjetivo junto com a palavra. Tudo é junto, nada é separado. Então, eu tenho lá Raav. Então, quando eu tiver o artigo, ele vai ser sempre o azinho da vogal longa. Então, eu vou ter o quê? Ra, que é o artigo da vogal longa. Então, você para pensar comigo. Mas como eu vou saber se é O ou se é A? Na hora que você for traduzir, você vai identificá-lo. Em que sentido? Respeitando o português. Nós vamos ver também, no decorrer desta matéria, que os artigos eles são os mesmos para todos, tanto para singular quanto para plural, né? Quanto para masculino, para feminino. Então, não se preocupem, vocês vão conseguir identificar claramente quando será vogal A ou vogal O, usando esses maçoréticos. Aí você vai falar assim, e por que tem 2 Ezinho? No vogal curta, eu tenho o E com 3 pontinhos. No vogal longa, eu tenho E com 2 pontinhos. Ora, o 3 pontinho geralmente é para escrever a palavrinha hebraica El, quer dizer Deus, que é o Aleph com 3 pontinhos e o Lamed. Aleph e Lamed, com 3 pontinhos embaixo do Aleph, quer dizer El, Deus. El, Deus. Toda vez que você for usar a palavra El, você não vai usar com os 2 pontinhos, vai usar com os 3 pontinhos, que é vogal curta. Tá? Então, nós temos 2 tipos de Es, 2 tipos de A, tá? Temos 2 tipos de O, mas o O mais usado é o O da vogal longa, que é esse O que está aí depois dos 2 pontinhos do E. Desculpa, o O depois do pontinho e o iode, que está aí no Aleph, que representando o I, um pontinho embaixo e o iodezinho em cima, ele é a letrinha I, tá bom? Aí vem o O. Esse O aí, ele é o mais usado no hebraico bíblico, que é esse Vav, né, ou Nun Sofite, com pontinho em cima. Tá vendo aí? O Aleph, aí do lado tem esse Nun aí, ó, Sofite, com pontinho em cima que representa a letrinha O. Logo depois
eu tenho novamente a letrinha U. Ele representa a letrinha U. Tá? Esse Aleph com o Vav e o pontinho no meio representa a letrinha U. Então, nós temos vogais curtas e vogais longas. Tá? Então, queridos, nós vamos ficar por hoje apenas com esta introdução, né? Onde você viu aí o alfabeto, tá? Qual o significado, para que serve o hebraico, tá? Para que serve esse instrumento maravilhoso que é hebraico, os sinais maçoréticos, né? Quando foram criados, para que foram criados, e aí na próxima aula, né? Nós Aí tem mais maçorético aqui, ó. Na próxima aula nós vamos entrar com outras questões, mas aí, ó, tem mais aí os sinais maçoréticos, além daqueles que nós vimos aqui atrás, ó, nós temos sinais maçoréticos aí interessantes, ó, tá vendo? Usado com Summer. Aquele foi usado com Aleph, é sem som. Já o Summer tem som, vai ter som de S. Então aí se eu tiver o Azinho vai ser Sa, Se, Si, né? Tá vendo o A? Na primeira coluna lá, nós temos o Summer com A, os três tipos de A, entendeu? Três tipos de A. Depois nós temos três tipos de E, que é dois pontinhos, três pontinhos, né? Mais os dois pontinhos e os três pontinhos são os que mais são usados. Existe aí um E com dois pontinhos, um em cima do outro. Depois eu vou explicar para vocês o que significa ele. Tá? Ele serve tanto como E, a letra E, mas ele também pode representar o Shevá, que nós vamos ver mais à frente nas matérias, tá? Que ficam mais à frente, para que nós não venhamos a atrapalhar, né? Vamos seguir a sequência para que você possa entender direitinho essa língua do hebraico. Aí nós temos aí o I, ó, si, né? Dois tipos de I, que é o I com pontinho embaixo e odezinho em cima, e o I simplesmente com pontinho embaixo. Tá? Qualquer um dos dois podem ser usados. Tá? Aquele ali com pontinho embaixo e o iod em cima, nós vamos ver depois, quando formarmos palavra, ele é usado no ish. Ish quer dizer homem, né? Então, nós vamos ver isso tudo. Aí nós temos aí o O. Olha aí, quatro tipos de O. Quatro tipos de O. Mas o mais usado é aquele que eu falei com você. É o que fica um pontinho lá em cima da letrinha, tá? No lado esquerdo da letrinha, tá? Ou esse daí, ó, que é o num com um pontinho em cima. Geralmente quase não se usa. Nós vamos ver também no decorrer da matéria, quando nós formos fazer palavrinhas. Eu vou estudar com vocês na próxima aula palavras, tá? Antes de nós entrarmos nessa questão aqui, ó, nessas questões aqui, deixa eu voltar aqui. Antes de nós entrarmos nas questões mais à frente, não está aqui, mas antes de eu entrar nas questões do artigo, nas questões de preposição, chevá, bequelê, bacalá, essas coisas todas que vocês vão ver, vocês vão se apaixonar. Na próxima aula, eu vou fazer com vocês usando o quadro, tá? Um períodozinho de escrita, para que vocês possam aprender a escrever em casa também algumas palavras, tá bom? Palavras como ave, que quer dizer pai, né? Palavras como beit, né? De bait, que quer dizer casa, bat, que quer dizer menina, né? Então, nós vamos aprender tudo isso na próxima aula. Eu quero agradecer a você, agradecer a sua presença. Aí, ó, shalom, né, para vocês. Shalom, que quer dizer nada faltando, nada quebrado para o judeu. Shalom, paz, que se escreve assim, ó, como está aí embaixo aí, ó. O Shin
com o Tzinho de A embaixo, o Lamed, aí tem o O, aquele O que eu falei para vocês, que é com Num, Sofite, tá vendo? O Ozinho com pontinho em cima. E olha aí, o quadradinho, o Men Sofite, que é em final de palavra. Então, nós temos aí Shalom, e é o que eu desejo para vocês neste momento. Shalom para todos vocês. Até a próxima aula. Eu quero deixar para vocês aqui, ó, para vocês verem aí, ó, o meu muito obrigado. Aí tem o meu nome, Pastor Vitor Ribeiro, e o meu telefone, 98247 9054. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.